Bom, podemos então, Ricardo? Beleza. Sim? Vamos lá. Pessoal, muito boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta semana acadêmica aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Avançado Resende, que neste ano tem como tema Educação Profissional e Cultura, refletindo sobre os cenários e mudanças, tema muito pertinente para a palestra que nós teremos aqui, que tem como tema Matemática e Epidemia Covid-19, que será apresentada pelo nosso professor de matemática, o Ricardo Guimarães Almeida. Vou fazer uma breve apresentação do Ricardo para vocês conhecê-lo, conhecê-lo um pouquinho melhor. O Ricardo, ele é licenciado em matemática pelo Centro Superior de Valença. Ele também é especialista em educação matemática, também pelo Centro Superior de Valença. Tem outra especialidade em tecnologia no ensino da matemática, agora pela Universidade Federal Fluminense. E o Ricardo também é mestre em ensino da matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Ricardo é o nosso professor de matemática aqui do Instituto Federal de Resende, né, atuando aí no ensino médio. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar algumas orientações para que a gente tenha uma palestra tranquila, organizada. Gostaria que, por favor, enquanto o palestrante estiver falando, né, para que a gente não tenha microfonia, e para que a conexão corra tudo bem, por gentileza, deixem suas câmeras e microfones desativados. Todas as apresentações serão gravadas, porque elas serão posteriormente disponibilizadas nos canais oficiais do IFRJ. O nosso chat, vocês podem colocar dúvidas, comentários, que vocês achem pertinente à conversa, e já aproveito e aviso que, posteriormente à fala do Ricardo, a gente vai ter um momento para conversar, para vocês colocarem aí provocações, questionamentos e ideias acerca das propostas que o professor Ricardo vem trazer para nós, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem deixando esses comentários ao longo da fala do Ricardo, fiquem à vontade, eu vou aqui juntando e ao final eu posso ler, tá? Ou, se preferirem, de uma maneira até mais autêntica, vocês podem abrir o microfone, abrir câmera no final e dirigirem as questões diretamente para o Ricardo, tá bom? Uma informação importante, tenham paciência que 60 dias após este evento vocês receberão os certificados de vocês, tá? Então, vai demorar um pouquinho, mas todos receberão, tá? Nesse prazo aí de 60 dias após o término do nosso evento. Então, desejamos a todos aí uma bela palestra. Passo, então, a voz para o professor Ricardo com a palestra Matemática e Epidemia Covid-19. Professor Ricardo. Pessoal, boa tarde. Tudo bem, todo mundo? Como o Cláudio já me apresentou, né? Sou o professor Ricardo aqui do IFRJ, muita gente aqui já me conhece, outros eu conheci ontem também. Eu vou falando, ao mesmo tempo eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Eu espero que esse momento, né, ele seja basicamente um momento de aprendizado, né, de matemática, né, de coisas, de cálculos que a gente possa estar utilizando para que a gente possa entender, né, melhor essa epidemia, às vezes muitos gráficos que aparecem, muitos dados que aparecem, e, além disso, que a gente possa também entender matemática, em alguns processos matemáticos que, inclusive, podem ser usados por nós mesmos. Eu vou apresentar um trabalho que eu venho fazendo, né, de pesquisa durante a pandemia. No caso, eu fiz a pesquisa da cidade onde eu moro, né, eu sou de Valença, né. Aí, por curiosidade, eu falei, eu vou estender essa minha pesquisa ao estado do Rio, aí eu também colhi os dados do Rio de Janeiro, e para poder, assim, ter uma certa lógica, né, com uma certa... Por ser de Resende o campus, né, eu falei, eu vou fazer também sobre Resende, especialmente para apresentar na semana acadêmica. Então, a gente vai estar vendo esses dados da cidade de Valença, Resende, e também do estado do Rio, né? Assim,
Como o Cláudio falou, vocês podem estar deixando perguntas aí no chat, né? Eu vou estar de tela cheia aqui, não vou estar acompanhando. Depois eu vou abrir alguns momentos para que vocês também façam perguntas, né? Podem fazer de forma oral também, se quiserem, né? E assim, de certa forma, a gente vai ter muito aqui de uma aula de matemática, né? Eu sou professor de matemática e é isso que eu costumo fazer já há 15 anos. Então, meu objetivo aqui é também dar uma aula de matemática. Então, quem quiser e quem puder participar de forma ativa dessa aula, já deixe seu papelzinho aí do lado, uma caneta para você estar fazendo conta e uma calculadora, porque isso vai ser preciso, né? A gente vai utilizar muito de calculadora. Beleza. Então, vamos lá. Matemática e epidemia do Covid-19, né? Eu já começo corrigindo aqui, né? Pandemia, só que na época eu resolvi meio que o tema, né? Apesar de ser uma pesquisa que eu já vinha fazendo, aí eu acabei cometendo esse engano, né? Semana Acadêmica 2020, né? Do Instituto Federal Campus Avançado Resende, né? Quais são os nossos objetivos nessa apresentação de hoje, né? Mostrar a aplicação de conceitos matemáticos na análise e na compreensão de números e gráficos gerados pela pandemia, né? E quais são esses conceitos matemáticos? Vários, mas principalmente a gente vai falar de razões, a gente vai falar de porcentagem, a gente vai falar de média móvel, que é um termo que surgiu, né, recentemente, ressurgiu recentemente, né, tem aparecido muito em reportagens. A gente vai falar de gráficos e a gente vai falar de probabilidade, né? Basicamente, esses conceitos matemáticos serão abordados na minha fala, né? E o primeiro conceito é esse, né? O conceito de razão. Gente, outra coisa, se tiver às vezes muito rápido, pode estar aí abrindo o microfone, interrompendo, tá? E falando, tá? Para poder a gente dar um ritmo acessível para todo mundo aqui, porque eu fiz algo que eu imagino que esteja ao alcance de todos, sabe? Eu não preparei uma aula de matemática para o terceiro ano, nem para o nono ano, nem para a graduação. Eu acho que essa é uma aula em que todos podem ouvir e compreender e tirar suas dúvidas daquilo que não compreenderem, que é absolutamente normal. Ok? Então, vamos primeiro nesse conceito, né, muito interessante, de razão. Eu escrevi minha dissertação, né, de mestrado sobre isso, né, e é algo que eu gosto muito de falar, né. Aqui, primeiramente, a gente tem a definição matemática, né, de razão. Razão entre dois números é o quociente entre eles, com o divisor diferente de zero. Então, geralmente, você vai usar como razão entre dois números, são eles A e B, né? Algo desse tipo aqui, ó, A sobre B, que também pode ser escrito como A barra B, né? São formas de representar razões, né? E esse B aqui não pode ser zero. Também já podem ter ouvido falar como A está para B, né? Então, entender o que é uma razão, né? Por que é razão e não uma fração isso daqui? Será que não são as mesmas coisas, né? Então, é bom a gente perceber que existem algumas diferenças, apesar de que para efeitos, vamos dizer assim, de matemática formal, de uma matemática pura, a gente poderia pensar como sendo a mesma coisa, né? Mas, geralmente, uma fração ela está relacionada ao conceito numérico, né? O conceito numérico, isso quer dizer que pode vir de uma contagem ou de uma medição, né? Por exemplo, meia hora, né? É uma contagem ou uma medição de tempo, né?
2,5 palmos, né? Isso é uma medição, né? Poderia ser 3 quilômetros, uma medição, né? Então, medições e contagens, né, frações, geralmente são para representar essas coisas. Repare que esses dados, meia hora, são dados absolutos, 2,5 palmos, são dados absolutos, sendo a mesma pessoa que vai estar efetuando essa medida, né? Ou seja, meia hora é meia hora aqui, e é meia hora também aonde qualquer um aqui estiver, né? São dados absolutos, né? São valores absolutos. Frações também são utilizadas para a gente fazer cálculos numéricos, cálculos algébricos, né? Com letras, cálculos com números, né? Com letras que representam números, como está aqui, ó, esse A e esse B aqui, são letras que representam números quaisquer, né, na verdade. E a razão? Qual a diferença, então, para a razão? A razão, geralmente, é uma fração que vai trazer mais do que medida, mais do que número. A razão ela vai trazer significado. Então, por exemplo, 5% daqueles que têm Covid, né, segundo Ricardo, está cortando aqui para a gente. algum Está ouvindo? dado, né, morção entre o número que está em cima e o que está embaixo. Existe. Acabou de voltar, deu uma caiu, mas já voltou. Pode continuar aí, tranquilo. Voltou. Uhum. Voltou? Só um minutinho aqui. Então, deixa eu abrir de novo aqui. Então, a gente estava dizendo que as frações representam medidas, quantidades, representam, geralmente, cálculos, né? A gente usa para fazer cálculos, para fazer algébricos e numéricos, enquanto as razões, elas são coisas relativas, né? E elas trazem significados nesse número. Por exemplo, o dado que 3/4 de inscritos faltaram, isso depende da quantidade de pessoas que tinha inscrito. Então, são dados relativos. Essa fração sozinha aqui, isso aqui sozinho seria uma fração. Agora, como ela tem um contexto, ela é vista como uma razão matemática, assim como uma porcentagem, né? 5% vão a óbito. Aonde? No estado do Rio, na cidade de Resende. Então, isso são dados relativos a algo, né? E, geralmente, também, o denominador e o numerador nas razões podem ser coisas diferentes, né? Por exemplo, aqui, 3/4 significa que 3 faltaram num total a cada 4. Ou seja, se por acaso eu tenho 8 pessoas, significa que 6 faltaram. São razões equivalentes, ou, né? E só que aqui em cima são pessoas e aqui embaixo também são pessoas. Mas eu posso ter razões, por exemplo, 80 quilômetros por hora, que na verdade eu tenho 80 quilômetros por 1 hora. Isso é uma razão em que as grandezas são diferentes. O que eu tenho aqui em cima é quilômetro, o que eu tenho aqui em cima é hora. Mas por que isso é uma razão? Porque isso aqui tem um significado, sabe? Além de ser numérico, né? Além de ser numérico. Então, como a gente vai poder ver, razões são amplamente aplicadas, né, no dia a dia. E aí eu vou mostrar alguns exemplos dessas aplicações, visto o que é uma razão, né? Então, o primeiro que eu tenho aqui é a média móvel, né? A razão média móvel. O que é a razão média móvel? A média móvel
é a média dos últimos dias, né? Então, você vai pegar todos os casos dos últimos dias e vai dividir pela quantidade de dias que você quiser. Geralmente, a gente tem visto média móvel semanal, que eles dividem sempre por 7 dias. Então, se eu quiser saber a média móvel até hoje, eu vou somar os 7 últimos dias e dividir por 7. Isso é uma média móvel, né? E repara que ela é relativa porque ela depende do todo, ela depende de um grupo de valores. Então, ela não é algo que vai ser constante, e muito mais do que isso, ela tem representatividade mais do que o valor do dia. Então, é mais representativo eu saber a média móvel, porque isso é uma tendência central. O que é uma tendência central? Dados vários valores, a gente tem algumas coisas que em estatística é chamada de tendências centrais, que é a média, a moda, a mediana. Esses são exemplos. A média móvel é só um deles. O que isso significa? Ter dados pontualmente podem não dar muito resultado. Por exemplo, às vezes você vem tendo poucos casos e do nada você tem, sei lá, uma enxurrada de casos. O que vai acontecer? Vai parecer que não está havendo uma catástrofe, mas por que eu não posso confiar? Porque pode ser uma... Por que eu não posso levar esse dado como algo certo, né? Porque a média dos outros dias vinha abaixo, né? E agora eu tive uma alta. Então, eu preciso ter uma visão geral e não só a visão pontual de cada dia. Por isso, a gente calcula a média móvel, né? A gente está falando de média móvel semanal, mas como a nossa série, que é a nossa epidemia, tem só sido aumentado, né? Já vamos aí para 7 meses, daqui a pouco a gente vai estar falando de média móvel mensal, né? Onde que eu vou somar e dividir todos os dias do mês e dividir por 30. E aí, gente, a minha pergunta é o seguinte: até agora, alguma dúvida? Como que está nisso aí? Está tudo bem? Eu vou mostrar para vocês. Qualquer coisa pode estar falando, tá? Vem aqui ver como é que está a sala está tudo ok, a galera está aqui. Tudo ok por enquanto, Ricardo. Colocar aqui no chat que está tudo ok. Se alguém quiser colocar uma pergunta, quiser abrir o microfone, pode ser agora, né, Ricardo? Isso, enquanto isso eu vou falando um pouquinho da minha planilha aqui e da média móvel aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma planilha de casos, né, de Valença. Aqui eu fui vendo semanalmente a quantidade de casos, né? E como que eu consigo esses dados, né? Esses dados eles estão disponíveis, inclusive tem aí no final, no portal do governo federal, né? Eles não batem muito com os dados informados pelo município, mas a gente tem que escolher alguma fonte de dado para trabalhar, e eu escolhi essa, né, que é o portal do governo federal. E aí, se você quiser, você obtém lá uma planilha que te dá todos os casos de todos os municípios do Brasil, né? Não sei até que ponto isso também é uma informação 100% verdadeira e tal, mas está lá, e é esse dado que eu uso aqui. E aqui eu tenho o número a semana, a quantidade de casos acumulado, né? Nessa coluna aqui, os novos casos, e aqui está a minha média móvel. Então, o que é a minha média móvel? Como a gente viu ali, é eu pegar a quantidade de casos que eu tive na semana, que no caso é essa coluninha minha aqui, ó, é o caso da semana. Como que eu fiz isso? Eu peguei em cada coluna aqui de casos, né? Eu pego e diminuo, por exemplo, para ter 14 aqui, né?
14 novos casos, foi porque eu fiz essa daqui, 22, que era o que tinha na semana do dia 10/5, menos 8. Então, se eu clicar aqui, ó, você vai ver aqui em cima que vai estar C8, olha lá, vai acender os dois, ó, menos C7. E aí é uma fórmula que eu copiei para toda essa coluna, né? E aí ele me dá aqui o número de casos, né, de casos novos. Deixa eu sair aqui. Enter. Aqui é óbitos acumulados, mas vamos lá. Como que eu calculo a média móvel? Aqui é só pegar a quantidade de casos da semana e dividir por dia da semana, é 7. Então, essa minha coluna aqui é a coluna de média móvel. Isso representa o seguinte, seria a média diária de casos que eu teria, independente de valores pontuais. Isso é como eu disse, uma tendência central. Eu consigo ver o todo de uma forma melhor a partir do momento que eu tenho essa média móvel. Então, aqui você vai vendo, ó, aqui está mudando de acordo com o mês, ó, mês 5, a média móvel era de 0 no início, mês 4, em Valença, né? Foi passando para 3, mês 6 já estava na casa do 4. Ó, repara aqui, o que é esse valor aqui? É o E15 dividido por quantos dias? Por 7. Eu estou usando a mesma fórmula em todos. E assim, mês 7 deu uma caída, né, que às vezes a gente costuma dizer que esse tipo de dado não é representativo também, porque dentro das médias ele está muito fora, então pode ter sido algum famoso ponto fora da curva, tá? E aí você vê aqui, né, em mês 8, uma média de 5 casos por dia, e aí a gente está aí, nesse mês agora, 9, 10, com a média de 9, 8 casos por dia, finalizando por 7. Isso é a média móvel em Valença, aqui casos novos, aqui total de casos, né? E aí vamos dar uma olhada em Resende, de como é que está isso. Em Resende, né, eu começo com pouco também, vou ali para 1, né? Aqui fica meio bagunçado, porque é um momento que os dados ainda não seguem um certo padrão, né? Mas você percebe que lá para o mês 6, eu já estou ali na casa do 6, né, do 5, aí para o mês 7 deu uma aumentada boa, mês 8, uma média móvel de 27, de 11, agora em mês de setembro, né, 11 casos, e no finalzinho aqui agora deu uma nova aumentada, tá vendo? 22, 31 casos por dia, essa é a média móvel em Resende, né? A gente tem esse dado, né? E no estado do Rio, qualquer coisa a gente quiser que volte alguma tabela para vocês olharem também, é só falar. No estado do Rio está aqui minha média móvel, né? Também a mesma coisa aqui, ó, eu peguei o total, que é esse aqui, o E7, e dividi por 7 dias. No estado do Rio, ó, começamos com 113, aí chegando quase a 1.000, fomos a 2.000 e poucos casos por dia, indo para 1.000, 2.000, né, lá para o mês 7, ó, casa dos 2.000, e agora a gente está na casa dos 1.300, 1.400 casos por dia no estado, né? Então, enxergar a média móvel é interessante porque, né, às vezes você tem os números de casos, né, e do dia, né, e isso não quer dizer muita coisa se a gente não olhar o todo. Então, isso é uma das nossas aplicações das razões, né? Depois a gente vai ver como que é isso em gráficos. Alguma pergunta aí? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se está tudo bem, se a gente pode voltar para a apresentação. Beleza, é a famosa média aritmética, exatamente. Eles deram um nome diferente porque é uma média aritmética que vai mudando porque eu vou mudando de dia, porque eu calculo a média móvel dos 7 últimos dias até hoje. A partir de amanhã, é a outra média móvel que vai pegar os 7 últimos dias até amanhã, né? Então, por isso ela é móvel, mas era a média aritmética, exatamente.
É isso aí. Né? O que não deixa... O que representa uma razão matemática também, né? A média. Né? Beleza. Vamos dar continuidade aqui agora para falar sobre outra razão muito interessante. Vou botar aqui para apresentar. Vamos lá. Outra razão interessante, fundamental, né, é a porcentagem. Boa tarde aí, quem deu boa tarde. É a porcentagem. E essa né, quem é que nunca, né, ouviu falar? Então, o que é uma porcentagem? Porcentagem, né, basicamente, é uma razão que tem o denominador centesimal, é uma razão para 100, né? É de alguma coisa para um todo de 100, né? Então, basicamente, isso é uma porcentagem, né? E assim, eu consigo transformar qualquer número, qualquer razão, em uma porcentagem. Então, a gente vai ver que, muitas das vezes, a gente obtém razões em forma de percentual, porque isso é muito fácil, né? Como está bem aqui, ó, se eu tenho um número, né, por exemplo, 25 sobre 40, é uma fração. Aí eu quero fazer isso virar uma porcentagem. Como que eu vou proceder? Primeira coisa, você vai na sua calculadora ou em outro lugar e vai fazer a divisão. 25 por 40. Dividiu isso, vai encontrar esse númerozinho aqui, ó, 0,625. Aí você tem que lembrar aquela coisa, denominador 1. Então, basta você colocar 1 embaixo desse número, né? Colocando 1 embaixo desse número, para isso virar uma porcentagem, esse 1 aqui tem que ser 100. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar em cima e embaixo por 100. Quando eu multiplico em cima por 100, a minha vírgula anda 2 casas. Isso vira 62,5. Desculpa a grafia, tá? Porque isso aqui não é fácil de fazer, de manusear, né? Tudo bem que no quadro minha letra também é horrível. Às vezes não justifica muito. 62, e aqui quando eu multipliquei por 100, né, virou 100, 1 vezes 100. Isso aqui já é uma porcentagem. Que porcentagem? 62,5%. Né? Então, qualquer número vira porcentagem. Ah, eu peguei uma conta lá, deu 1,7. Tem como 1,7 virar porcentagem, se eu quiser? Né? Isso eu quero. Bota 1 embaixo. Multiplica por 100 os dois. Né? Vezes 100. Multiplicando por 100, eu vou andar 2 casas. Então, isso aqui vira 170. E embaixo, 100. Então, 1,7 pode ser escrito como 170%, tá? Desde que eu venha fazer ou falar aqui, me interrompam na hora, tá? Está sendo gravado, não deixe eu continuar, hein? Tá? Então, maravilha total. Deu para pegar essa ideia que tudo pode virar porcentagem, caso nós queiramos, né? Então, vamos ver como as porcentagens podem ajudar a gente a saber se o quanto algo está crescendo ou o quanto algo está reduzindo, né? Aumentos relativos ou descontos relativos. Né? Então, aqui eu te apresento uma razão chamada porcentagem P, que é x2 sobre x1. Quem é x2? x1 é algo que aconteceu primeiro, e x2 é algo que aconteceu depois. x1 é meu primeiro valor e x2 é o meu segundo. Eu vou usar porcentagem para calcular aumentos relativos. E, também aqui no caso, redução relativa. Vou ver se vai caber tudo nesse cantinho aqui primeiro, o exemplo 1. Né? Então, vamos pensar aqui. Essa é a minha fórmula de porcentagem. Facilzinha, né? Não é aquela de Bhaskara, não. Essa aqui é x2 sobre x1. Né? Essa é moleza.
Então, aqui, quem é o meu X1 aqui? É o que veio primeiro. Ó, esse cara aqui é o meu X1. Quem é o que passou a custar esse aqui é o meu X2. Então, para calcular meu aumento percentual aqui, eu vou fazer simplesmente X2, então é o que veio depois, 3,46 dividido por X1, né? Isso vai me dar o meu aumento percentual. Bate de casa decimais, você não precisa bater a vírgula, hein? Então, na hora que você bater isso aí na calculadora, você vai encontrar, espera aí que eu faço conta rápida de cabeça, 1,1197. Mentira, eu tinha aqui, tá? Já anotado, não faço conta de cabeça nenhuma. E você faz aí também para ver se a minha calculadora também não está com nenhum problema. Então, quando eu fiz essa divisão aqui do x2 pelo x1, eu encontrei esse valor. Né? Poxa, mas que valor é esse? Eu quero transformar ele em porcentagem. Vamos lá. Coloca 1 embaixo e multiplica por 100. Isso vai virar a vírgula anda duas casas, 11,97 sobre 100. Espera aí, 111 aqui, ó. 111. Ricardo, tá ouvindo a gente? Acho que pode ter caído Sobre um pouquinho 100. aí a conexão. Ou seja, 111,97%. Entenda o seguinte, antes de mais nada, que o número 1, opa, deu uma zica aqui do 1, ele é 100%, ele representa o 100%. Quando você multiplica ele, bota o todo é 100%. Caiu a conexão? Voltou, Cláudia? Voltamos. Oi. Uhum. Tô vendo. Voltamos, Ricardo. Pode continuar. Beleza? Beleza. Caramba, o que eu vou fazer aqui? Manter. Caramba. Só um minutinho aqui para poder voltar com isso aqui. Uhum, sem problemas. Então, chegamos aqui. Isso é uma porcentagem, 111,97%. E o que isso representa? Lembrando que 100% é o todo, né? 100% é o todo. Isso representa que eu tive um aumento do que passou de 100% aqui, ó. Então, isso representa que teve um aumento de 11,97%. Né? Não quer mais apagar aquilo. 11,97%, botar aproximadamente 11%. Vamos ver o segundo caso aqui. Aqui no caso eu tinha, no primeiro momento, uma conta com 89,24 e ela foi para 65, né, no segundo momento. Né? Então, pensa bem. Qual vai ser a minha porcentagem? Vou fazer aqui nesse canto de cá. X2, que é 65,49, dividido por X1, 89,24. Não saiu o 4 ali, mas todo mundo sabe que ele está ali. E aí, quando eu faço essa divisão aqui, né, tem um 4 bem aqui, ele está bem no meu limite. Aí. Quando eu faço essa divisão aqui, eu encontro o número decimal 0,338, que em porcentagem a gente já entendeu, né, que é só dar duas casas, isso vai dar 73,38. Aí eu tenho que novamente pensar o seguinte, em relação ao 100%, então eu tenho que sempre comparar com o 100%. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma redução de 27% aproximadamente, né?
Aproximadamente isso. Então, a ideia é o quê? Mostrar que através de porcentagem, dividindo um valor pelo anterior, eu consigo saber o percentual de aumento ou de redução em uma grandeza, em qualquer dado que eu tenha, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos dar uma olhada no grupo aí, como é que estão as coisas, como é que está a sala de aula, como é que vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Se não tiver, eu vou direto para o nosso pro gráfico para mostrar ali no Excel. Deixa eu ver aqui. Estou vendo que a minha internet está meia lenta mesmo. Pô, legal que o pessoal está gostando aí. Depois eu vou ler com mais calma. Se o Cláudio pudesse separar assim, se tiver alguma pergunta Surgiu mais uma, direta, para surgiu depois uma eu estar pergunta agora, respondendo. Ricardo. Vou ler aqui para você. Pode ser? Ah, A Yasmin está perguntando: o pode? X2 pode aparecer primeiro ou ele sempre vai aparecer depois? Ah, boa. Então, na verdade, essa fórmula a gente já definiu dessa forma, né? Foi algo já definido. Para efeito da fórmula, é, assim, é dizer que o, o anterior, né? Tanto que, assim, eu não coloquei aqui, mas na definição de uma razão, o de cima é chamado, olha só que bonito, de antecedente, ou melhor, o de baixo é chamado de antecedente e o de cima é chamado de consequente. Então, não é numerador e denominador. Esse daqui, o x1, é o antecedente e o x2 é o consequente. Eu só coloquei 1 e 2 para dar mesmo essa ideia de ordem, de que o primeiro vem embaixo e o segundo vem em cima, né? E é necessário a gente ter essa ordem para poder dar certinho ali. Beleza? Então, qualquer coisa, bota no chat e daqui a pouco eu respondo mais um pouquinho ou dou continuidade a essa. Só para a gente ver Tudo certo aqui, Ricardo. Ela aqui agradeceu aqui, tá bom? conseguir essa taxa de aumento bem aqui. Né? A taxa de aumento como Ricardo, tá ouvindo, funciona? gente? A taxa de aumento eu fiz. Vou pegar aqui esse 30 aqui. Né? Como é que eu cheguei nesse 30? Esse 30 quem é o C9? C9 é o meu. O que foi, Cláudio? Maravilha. O meu C9 é o X2, é o elemento, né, consequente. E o meu C8 é o antecedente. Então, oi, estou ouvindo. Obrigado aí, Cláudio. Maravilha. Está me Estamos ouvindo ouvindo. A também? sua tela não está compartilhada. Você esqueceu de subir ela aí. Oi? Tá dando um atrasinho, tá dando um delay aqui na conexão. Como é que está? Estamos ouvindo. Só você compartilhar a Acho que eu tela. estou travado, hein? Não, não tá travado não, só tá dando um atraso. Tá todo mundo ouvindo. Ah, não. Não,
Tá dando um delayzinho. Não. Beleza. Mas pode continuar, tá tranquilo. Vai lá. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tá no Excel. Ainda não. Tá dando para me ver aí, Eu tô te vendo, te ouvindo, mas a planilha ainda não Porque rodou. eu tô com o meu celular ligado aqui e só tá Vamos aparecendo fazer. a minha cara, né? É exatamente isso. Vamos fazer o seguinte, Ricardo. Tenta desligar a tua câmera para ver se a gente melhora a sua conexão. Boa. Deixa eu só abrir minha porta aqui também, que aí acho que fica menos parede. Tá. Vai que o sinal passa pelas paredes ou não, né? Acho que agora sim. A gente está te ouvindo bem. Vou voltar. Agora acho que eu voltei. Só às vezes é passar alguma criança correndo aí, mas aí vocês foca. Tá tendo um problema aqui na hora de compartilhar a tela. Você quer? Eu posso compartilhar por você aqui. Eu vou compartilhar, pode ser? Será que ele caiu? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele caiu, né? Esperar um pouquinho, ver se ele volta. Depois eu dou um toque aqui no celular para ele. Ao vivo é assim, minha gente. Acontece de tudo. Deixa eu ver aqui. Cláudio, eu estou entrando de novo pelo computador aqui. Ah, tá. Estamos te ouvindo. Ricardo, você quer que eu compartilhe o teu slide? Eu tenho aqui. Vê se me permite aí. Ok, agora você voltou, Ricardo. Só abrir o microfone. Fala, galera. Aí, agora sim. Beleza. Okay. Seu microfone está fechado, Ricardo. Abre aí. Beleza. Deu tempo do Agora pessoal sim. beber uma água aí. Já foi o Isso. intervalo, né? Exatamente. Ricardo, eu tenho o seu slide aqui. Você quer que eu compartilhe para ficar melhor para você? Então, eu estou tentando compartilhar de novo aqui. Ele já está indo aí. Tá rodando. Tá rodando. Beleza, ótimo. Porque eu vou compartilhar o meu Excel. Você só está com o meu slide. Isso. Né? Tranquilo, mas agora acho que está voltando. Vamos ver. Aí. Estamos com a tela para ver. Maravilha. Então, gente, voltando à ideia de aumento percentual, né, o tal X2 pelo X1, é o que eu fiz aqui nesse gráfico para calcular a taxa de aumento. Então, quem é o meu X2 aqui, no caso, quando eu estou aqui no minha 21ª semana? O meu X2 é essa semana e o meu X1 foi o C8, que é a semana passada, né? E por que eu tirei 1 aqui? Esse 1, na verdade, é 100% que eu estou tirando, né? É porque, lembra que a gente sempre, quando a gente resolveu ali
igual aqui passava de 100, eu não tirei 100%. Então, na fórmula ali do Excel, eu já tive que colocar -1 para já dar o dado tirando 100%. Então, quando eu tenho, sem tirar esse 1, aqui ia me dar 157. Mas, na verdade, o que aumentou foi 57%, né, dessa semana para outra. E assim por diante. Como a gente vai vendo aqui, a taxa de aumento, isso no estado do Rio, semana a semana. Mês de agosto, a gente vê que essa taxa de aumento ela vai diminuindo. Poxa, caramba, isso é ótimo. Não, né? É uma taxa que engana, por isso que razões são relativas, né? Porque uma coisa é quando eu tinha aqui 100% de aumento, ou seja, 100% significa que praticamente dobrou, mas ter dobrado aqui aumentou, né, 700. Né? Agora, lá embaixo, quando eu tenho 4% de aumento, na verdade, aqui é um aumento de mais, né? Porque é 4%, na verdade, de 9 mil, né? Enquanto aqui é 100%, mas é 100% de 700. Então, essa porcentagem em relação ao mês anterior, né? Então, ela está diminuindo, significa só que o valor, né, ao qual ela é relativa vem aumentando. Então, isso não é, de forma alguma, um dado positivo, né? Apesar, né, de que seria bem pior se ela viesse aumentando, né? Mas eu digo que é natural ela vir reduzindo. E aqui eu tenho a de Resende, né, que também começa, porque praticamente dobrando, né? Porque eu tinha aí um caso, depois foi para 2, então dobrou 100%, né? Aumentou 100%. Aqui era 2 e aumentou 200%, né? Ou seja, somou mais 2, né? Que seria o 100%, e mais 2 de novo. Então, eu tenho grandes taxas de aumento, mas o meu total, ao qual essa porcentagem relativa, é baixo, né? Agora, esses 4% aqui já é em cima de um total bem maior, né? Então, são taxas relativas, mas também que são importantes para a nossa análise, né? E aí, aqui é o de Valença, também bem similar, né? Vai baixando, e quando eu vejo, eu estou ali com uma taxa na média de 8, 13%. Né? Aí que eu queria falar agora para vocês um pouco sobre gráficos, né? E a relatividade também disso tudo, né? De um gráfico. Aqui eu tenho, deixa eu ver como é que está para vocês aí, os 3 gráficos, aqui o de Valença, o de Resende, né? E o do Rio, de casos acumulados, né? Um detalhe, casos acumulados, esse gráfico é para cima eternamente. Ele pode, no máximo, assim, vir a parar se a gente não ter mais nenhum caso. Mas é um gráfico que nunca vai cair, porque é acumulado, é sempre a soma de todos os casos até aquele dia, né? Então, essa curva, ela não cai. No máximo que ela faz é estabilizar. Mas o que eu chamo a atenção aqui é a semelhança entre os 3 gráficos, né? E uma coisa também que a gente tem que observar é que um gráfico, às vezes, ele pode ser muito mais aterrorizante ou muito mais ameno, de acordo com a pessoa que está te dando a informação. Por exemplo, eu tenho esse gráfico do acumulado no Rio. Se eu dou ele dessa forma aqui, nossa, parece que está, né, subindo exorbitantemente. Se eu faço isso, nossa, tem um gráfico muito mais suave. Então, isso é para a gente entender que, muitas das vezes, a inclinação do gráfico não quer dizer nada, quando você não entende as informações que estão aqui, né? Ele está mais ou menos inclinado, pode ser uma questão simples de layout, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Repara que as escalas são diferentes, né?
Inclusive, comparar esses dados, esses gráficos, né, é meio que interessante, mas as escalas são diferentes. Aqui eu estou de 0 a 800, Valença, de 0 a 2.400, e aqui a 300 mil, né? Então, são escalas diferentes. E o tempo aqui está no mesmo, né? Na mesma escala, né? Em todos. Então, é bom a gente estar observando essas coisas. O outro gráfico, aquele dali é o gráfico do acumulado. Esse aqui é o gráfico da média móvel, né? Isso representa o quê? O número de casos, a média de casos, né, que vai mudando, né, que a gente viu primeiro, de acordo com o dia considerado. Aqui de Valença, né, aqui do estado do Rio, e aqui de Resende. E aqui a gente também percebe, apesar de muito diferentes, né, mas existe também um certo padrão aí de construção, né, que a gente percebe. O que está esquisito aqui seria esse ponto. Esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto fora da curva, né? Por que pode acontecer um ponto fora da curva assim? Isso é normal, né? Por exemplo, pode ser um dia que houve uma testagem em massa na AMAN, por exemplo. Não sei. Algo nesse dia aconteceu e aí a gente teria que fazer uma investigação histórica para entender qual foi a relevância desse, porque esse ponto fora da curva aí, né? Esse é o gráfico, então, de média móvel. E esse aqui é outro gráfico, que é o gráfico de aumento percentual. É aquele que a gente viu que começou meio doido, né? Aumenta 100%, 150%, que eram poucos casos, e depois foi caindo e ficou constante ali. Você vê no estado do Rio, está a média de 4%, está pequenininho, talvez difícil de ler, né? Mas aqui em Resende, encaminha aqui para a média final aqui de 7%, Valença para a média de 8%, né? Então, a gente pode interpretar que nesse gráfico ele dá uma ideia muito interessante, né? Que a partir de um ponto parece que a taxa de aumento fica constante. E aí eu vou tentar usar uma metáfora com vocês. Essa taxa de aumento é como se fosse a aceleração, né, de um carro. Se você mantém a aceleração de um carro constante, você pode imaginar que a velocidade só vai aumentando. Então, ter aceleração constante também é um mau sinal, né? Ter essa taxa de aumento constante é um mau sinal. Isso significa que a coisa vem aumentando de forma acelerada, que a velocidade de crescimento de casos ainda vem aumentando, né? Apesar de tudo que a gente vê aí contra o isolamento e tal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, mais uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver se tem mais um gráfico aqui embaixo. Não, não é esse aqui, não. Esses dois gráficos aqui me chamaram a atenção também em uma coisa, né? Coisas pareciam ter chegado a um certo pico, e aqui, ó, dia 5/9, ela aumentou. E aqui também, lá para o dia 5/9, já estava em queda e tal, ela aumentou. E qual é a época que nós estamos aqui? Não sei se vocês lembram. Quem pensou 7 de setembro acertou, né? Aqui foi a partir de 7 de setembro. Né? Apesar de, em termos de Estado, essa mudança, né, não houve, né? Mas, pontualmente, eu poderia atribuir esse aumento, tanto da média móvel das duas cidades, como por conta do 7 de setembro. Né? O gráfico que mais me interessa de todos, na verdade, é esse aqui. É o número de casos, né? Por dia. Né? Por dia não, por semana. Né? Número de casos por semana.
Então, esse não é acumulado. Então, eu acredito que no dia que esse gráfico se inverter, ou seja, a gente começar a ter a espelhar esse gráfico, vai ser o momento que a gente vai poder começar a ter aquele tal novo começo, né? Então, eu acho que, por enquanto, a gente ainda... Às vezes a gente acha que está chegando, né, que está caindo, e quando vê, volta a subir, né? A gente acha que está mantendo, quando vê, volta a subir. Eu não sei se isso aqui é uma tendência de queda ou se a gente vai ter novamente uma ascensão mais para frente, né? E só para fechar essa parte de gráfico, né, eu vou mostrar aqui, se você quiser produzir uma planilha como essa, que eu acho, e eu vou estar disponibilizando para quem me pedir depois por e-mail, vou dar meu e-mail aí, eu posso estar dando essa planilha também, para a pessoa estar completando ou fazendo da sua cidade, né? Eu quero, por exemplo, fazer aquele gráfico que eu fiz ali, só para mostrar para vocês, é muito simples, você seleciona essa coluna, né? Você aperta a tecla Ctrl para selecionar mais uma, e vou aqui, novos casos, inserir gráfico, ele já vai me recomendar algum gráfico que ele acha interessante, e está lá, né, o gráfico de Resende de casos novos, né, que eu posso utilizar ele para poder estar também fazendo essa avaliação. Uma coisa interessante também, deixa eu tirar ele daqui, eu não quero mais, que a gente tem aqui sobre gráficos, é algo que a gente... Vou até ampliar bem um gráfico aqui, escolher esse gráfico aqui da média, não, do acumulado do Rio de Janeiro, então, que é o que está melhorzinho para nós aqui. Uma coisa interessante que a gente fica perguntando é, poxa, mas para que serve matemática? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Né? Para que serve função? Para que serve polinômio? Né? Então, aqui no Excel, ele tem uma... Só para mostrar para vocês, esse aqui é o acumulado do Rio de Janeiro, ele tem uma funçãozinha aqui que chama linha de tendência. Né? O que é essa linha de tendência? Vou pegar mais opções. Ele me dá algumas funções. Então, por exemplo, linha de tendência apareceu pontilhada aí, não sei se vocês podem ver. Né? Deixa eu tentar trocar a cor dela para vermelho. Tá? A minha linha de tendência é aquela dali, linear. Né? Ou seja, através dessa função, dessa linha, eu consigo meio que prever qual vai ser a próxima quantidade, porque isso é uma função, e a função tem essa capacidade. E aqui eu tenho outras funções, poderia pegar uma função polinomial de grau 2, né? E você vê que ela já acompanha bem melhor o meu gráfico. Eu vou exibir a equação aqui, deixa eu ver se vai aparecer ali. Talvez ela não apareça, deve estar escondidinha para cá. Ali, está muito pequenininha. Eu não sei como aumentar essa fonte. Mas tudo bem. É uma função de segundo grau que aparece aqui. Agora, se eu quiser aumentar o grau dela, por exemplo, cadê aqui? Na verdade, a minha linha de tendência. Em vez de grau 2, colocar ela com grau 4, olha bem o que vai acontecer. Ela já se aproxima bem mais da minha linha, ou seja, a minha função do grau 4 aparece aqui. Se eu quiser colocar ela com... Está vendo como ela ficou bem mais próximo? Ou seja, se eu uso essa função para prever o meu próximo dado, eu tenho muito mais chances de chegar no resultado. Se eu, ao invés de um grau 4, utilizo uma função de grau 6, né? Olha lá, eu vou estar muito mais próximo da tendência dessa linha. Então, existem formas de prever o meu gráfico através das funções, né? E quanto maior o grau do meu polinômio, mais próximo eu vou chegar a essa função. Então, isso é algo interessante para mostrar que a gente pode utilizar polinômios, por exemplo, para isso, né? Beleza, pessoal? Queria saber se tem alguma dúvida. A gente tem uma última coisinha, já que a gente está falando em prever, em previsão,
a gente ainda vai falar de uma outra razão interessantíssima aí. Queria agradecer, assim, mais uma vez a presença de todos aí, professor Fábio, pô, estamos juntos aí da matemática, outros professores de matemática, outros professores, a gente está aí. E outra coisa, não sou dono da verdade, qualquer coisa que tiver errado aí pode estar falando, né? Isso são... A gente está aberto a críticas também. Então, sem nenhuma dúvida, né, aqui no chat, eu vou dar prosseguimento, porque senão a gente pode ficar muito atrasado, para a gente estar falando aí sobre, no final, vou abrir um espacinho para as dúvidas. Então, os gráficos, a gente falou um pouquinho sobre isso, foi legal. Agora, a nossa última e não menos importante razão, a probabilidade, né? Probabilidade eu acho interessante porque ela é meio que assim assustadora. As pessoas costumam ter medo de probabilidade, é uma matéria que eu já tive medo e às vezes também tenho, né? Aparece problema de probabilidade que deixa a gente cabelo em pé, que a gente não consegue resolver, né? Ontem mesmo eu lembrei de um que o Fábio deve conhecer e que eu não lembrei da solução. Depois eu até posso estar falando, é o problema da porta da esperança, né? Porta dos esperados, né? É um problema que tinha 3 portas, né? E aí você tem em uma delas um prêmio, né? E aí no meio do programa o cara exclui uma das portas. E aí você fica só com exclui uma que não tem o prêmio, né? Fica só com 2. E a pergunta é, você troca a que você tinha escolhido antes? Se você mudar ou trocar, né, tem probabilidade diferente disso acontecer. Só que por um motivo eu não lembro da solução, e aí eu só estou trazendo a história, quem quiser pesquisar, esse é um problema emblemático da matemática, e eu não tive tempo de revê-lo para hoje, mas eu vou estar revendo ele com certeza, né? É só procurar que com certeza encontra. Então, falar de probabilidade. Probabilidade é bem simples. Probabilidade é frequência sobre total, né, de casos. Casos, eu vou colocar os casos que me são favoráveis, que eu chamei de F, sobre, ou frequência, sobre N, que é o total, né, de elementos do meu conjunto. Então, por exemplo, e a minha probabilidade, ela varia entre 0 e 1. Geralmente, probabilidades são dadas em porcentagem. 0 é quando eu não tenho chance nenhuma, 0%. É tipo de tirar o número 7 num dado. 1% é quando eu tenho 100% de chance, né? É tipo, sei lá, tirar cara ou coroa numa moeda, né? 100% de chance, ou eu tiro cara ou coroa. Então, a probabilidade varia de 0 a 100%. Mas a fórmula que eu quero é essa daqui. Favoráveis sobre o total, para eu saber a probabilidade de um evento acontecer. E assim eu meio que desenvolvo uma ideia de quantas chances tem disso acontecer, né? Então, a primeira probabilidade aqui, tirar 3 no dado. A probabilidade de tirar 3 no dado, você tem que pensar o seguinte, vou colocar aqui a letra A. Eu tenho quantos... qual o total, né, de possibilidades que o meu dado apresenta? 6. Quantas são as possibilidades favoráveis? Opa, tirar 3. É só uma. Então, a minha probabilidade disso aqui acontecer é de 1/6. Né? Bem tranquilo essa para a gente começar. Que é de 0, tal, dividindo isso aqui, tá? Que vai dar, em porcentagem, né? Multiplica por 100, 16,66%. Outra, tirar um número par no dado. Tirar um número par no dado, vamos ver. Eu tenho quantos números no dado? Meu total é embaixo, 6. Quantos são pares? 3. Né? São 3 favoráveis, 3 números pares. Então, minha probabilidade de 3 para 6, que isso vai dar 0,5, que sempre vai para a porcentagem, vai ser 50% de chance.
né? E assim por diante. Probabilidade na letra C de cara na moeda. Poxa, na moeda eu tenho duas possibilidades e favorável para mim é tirar a cara. É o que eu quero. Então é uma. Isso aqui também dá 0,5, também é 50%. Assim, as mesmas chances que eu tenho de tirar um número par no dado é eu tirar cara na moeda. Ou coroa, né? Que também é a mesma probabilidade. Aqui a letra D, a probabilidade de ser sorteado numa rifa com 100 bilhetes, tendo comprado 5. Então, eu tenho um total de 100 bilhetes, onde 5 me são favoráveis. Então, a probabilidade aqui, 5%. Nem preciso dividir, isso aqui já está em porcentagem, né? Tenho 5%, né? Qual a probabilidade de acertar uma questão com 5 alternativas? Então, a probabilidade aqui, lembrando que eu tenho 5 alternativas, né? E apenas uma é certa. Então, eu tenho, dividindo isso aqui, você vai encontrar 20%, 0,2, que é 20%. Logo, a probabilidade de errar, né, vai ser 4 em 5. É o que a gente chama aqui de probabilidade complementar. Tudo vai dar o total, que é 100%. Né? Mas a gente, na matemática, a gente gosta de complicar, né? Então, a gente vai complicar só um pouquinho, tá? Que é falando um pouco sobre multiplicação de probabilidade, né? Então, quando eu tenho dois eventos independentes, né? Primeiro, eu tenho que entender o que é evento independente. É quando a probabilidade de um não altera a probabilidade do outro, né? Por exemplo, né? Se eu dirigir a 100 km por hora, né, a probabilidade de eu sofrer um acidente é bem maior. Ou seja, a probabilidade da minha velocidade, a minha velocidade alta é um evento que interfere na probabilidade de acidente. Esses eventos são dependentes. Agora, eu jogar um dado e depois jogar de novo, um evento não interfere na probabilidade do outro. Esses eventos são independentes. Então, a probabilidade de acontecer uma coisa e a outra. E, Ricardo, você caiu aí na conexão, acho que está só no celular. Tá me ouvindo? Oi, Cláudio, caí de novo. Pois é. Cara, isso aí é algum hacker que tá me derrubando direto aí. É alguém que já fez uma probabilidade disso acontecer aqui enquanto você estava explicando. Porra! Rapidinho, Imagina, eu vou tentar tranquilo. entrar de novo aqui. Caramba, tem alguém aí me derrubando, aí deve ser algum hacker. Ok, eu vou entrar com o meu outro e-mail, tá? Pode ser, pode ser. Foi. É bom que eu vejo o pessoal que tá aí, ó. Pô, bom ver o pessoal aí. Ah, voltou, Ricardo. Legal. Ok. Tô aí, ó. Já tô vendo vocês aqui na minha tela. Só falta agora eu compartilhar. Vocês chegaram a ver a parte da probabilidade de multiplicação? Eu já estava nessa? Sim, você estava naquele slide posterior daquelas probabilidades mais simples. Beleza. Bom que. Tô chegando de novo com a minha tela aí. Falta pouco, gente. Essa parte vai ser legal.
Ok? Apareceu aí? Ainda não. Esperar mais um pouquinho. Agora está projetando aqui para mim. Acho que já vai abrir. Abriu, Ricardo. Só esqueci de ligar no microfone. Ok? Tudo certo, agora. Tudo certo. Uhum. Então, então, a probabilidade de dois eventos independentes acontecer é a multiplicação entre eles. Então, por exemplo, e tem que ver o seguinte, E em matemática é interseção. Interseção é uma coisa e outra. Sempre pensar, tirar dois números 3 seguidos jogando dado. É tirar o 3 e outro 3. Então, isso me remete à ideia de interseção e multiplicação de probabilidades. Então, pensando dessa forma, né, a probabilidade, deixa eu pegar aqui, de tirar, escrever nesse cantinho aqui, a probabilidade P de tirar 3 e 3, né? Vamos chamar o seguinte, esse 3 aqui, beleza? Esse 3 aqui é o meu evento A. Tá? Esse aqui também. Então, a probabilidade de tirar 3 e 3 é a probabilidade de tirar 3 vezes a probabilidade de tirar 3. Então, vai ser P de tirar 3 vezes probabilidade de tirar 3. Né? Esse evento A é... Qual é o meu evento A? É tirar 3 no dado. A probabilidade de tirar 3 é 1 em 6. E tirar 3, 1 em 6. Então, a probabilidade de tirar 3 duas vezes é 1 em 36. Que em decimal vai dar 0,0277. Isso é aproximadamente, tá, 2,67%. Né? E qual seria as caras numa moeda? Isso seria a probabilidade de tirar cara, vamos chamar o cara de cara, tá? Tirar cara, e que tem esse E, né? Então, isso vai ser, cara, no segundo lance é meio, e no terceiro lance é meio. Então, a probabilidade da multiplicação desses eventos, 1/8. Isso em decimal, você vai dividir aí, vai dar 0,125, que dá 12,5%. E aí você percebe que tirar 2, 3 num dado, por exemplo. Né? Eu posso ter esse tipo de análise. Né? Outro caso aqui, que também é para os nossos alunos, né? Acertar toda uma prova no chute contendo 4 questões. Vamos ver se vai caber aqui. Então, pensa bem, eu quero acertar toda uma prova contendo 4 questões. Probabilidade de acertar 4, tá? Então, vamos botar aqui... Seria a probabilidade de acertar, que seria 1/5. A probabilidade de acertar a segunda também é 1 em 5 alternativas. A primeira questão, 1 em 5 alternativas. A segunda questão, 1 em 5 alternativas. A terceira questão, 1 em 5 alternativas. A quarta questão, 1 em 5 alternativas. A quinta questão, 1 em 5 alternativas. A sexta questão, 1 em 5 alternativas. A sétima questão, 1 em 5 alternativas. A oitava questão, 1 em 5 alternativas. A nona questão, 1 em 5 alternativas. A décima questão, 1 em 5 alternativas. A 11ª questão, 1 em 5 alternativas. A 12ª questão, 1 em 5 alternativas. A 13ª questão, 1 em 5 alternativas. A 14ª questão, 1 em 5 alternativas. A 15ª questão, 1 em 5 alternativas. A 16ª questão, 1 em 5 alternativas. A 17ª questão, 1 em 5 alternativas. A 18ª questão, 1 em 5 alternativas. A 19ª questão,
segunda questão. A terceira questão. Ricardo, te derrubaram mais uma vez. Tá me ouvindo? Ricardo? Opa! Oi? Caiu mais uma vez, Cara, Ricardo. tá. Oi. Rapaz, aqui tá meio assim, perigoso, cara. Uma queda atrás da outra. Eu vou entrar de novo. Eu cheguei a passar para o último slide. Sem problema. Estão colocando aqui no chat qual que é a probabilidade de você cair. O Davidson está perguntando. Quando você vai voltar, Isso não dá para a calcular. gente vai calculando aqui. O único ruim disso, de eu cair, é que eu perco todas as mensagens do chat. Então, Ah, Cláudio, não. se você puder Eu depois, vou te atualizando aqui. Fica tranquilo. tá? Eu perco tudo. O único problema não, né? É um problemaço ficar caindo, né? Mas assim, esse para mim é o maior. Sem problema. A gente vou recuperando aqui. Faz parte do show aí. Do modelo, né? Pois é, o modelo que nós temos aí hoje. Não, tá beleza. Você já voltou aqui no outro. Uhum. Agora eu vou partir para a resolução do meu último problema, Ok. que é um problema baseado na questão do coronavírus, né? Na probabilidade da gente se infectar, né? Utilizando essa ideia aí de... Você tem aí, Cláudio? Ah, não, mas apesar que não adianta, estou conseguindo aqui, já está entrando. Ah, tá abrindo. Mas se precisar, eu compartilho aqui. Mas tá abrindo. Eu pensei que não estava indo, mas vou só te trocar de... Uhum. Já estamos vendo, Ricardo. Só você abrir o microfone agora. Que 2 pessoas estão infectadas com coronavírus, tá? Coronavírus, com um vírus altamente contagioso, né? Transmissível quando as pessoas se encontram. Eu quero, na letra A, esse problema eu pensei e eu achei muito importante para a gente entender a questão do isolamento social, né? Então, você pensa o seguinte, determina a probabilidade de, ao acaso, ir à rua e encontrar uma pessoa que não esteja infectada. Então, se são 2 infectadas, 998, são 1.000, não estão infectadas. Então, a probabilidade de eu ir à rua e encontrar uma pessoa que não esteja infectada, isso vai ser 998 em 1.000, né? Favoráveis são as 998, e 1.000 é o total de habitantes. Então, essa probabilidade seria de 0,998, o que me daria 99,8%. Tá? Então, praticamente impossível. Né? Letra B. A letra B
determine a probabilidade de encontrar 10 pessoas. Então, eu vou encontrar 10 pessoas, né? Qual a probabilidade dessas pessoas não estarem infectadas? Então, seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até a 10ª não estarem. Então, você concorda que seria 998 sobre 1.000 vezes 998 sobre 1.000. Isso 10 vezes, né? Ou seja, esse cara aqui elevado à 10ª. Isso aqui em decimal é 0,998. Você fazendo a calculadora vai ser melhor. Isso aqui elevado à 10ª. Uma está infectada, seria esse valor aqui, daria 0,9801, que é igual a 98,01%, né? Como que eu calcularia essa probabilidade? Nenhum está infectada. Seria 998 vezes sobre 1.000, 100 vezes. Então, isso aqui é elevado a 100, né? O que daria, em número decimal, né? Deixa eu ver aqui, 0,8185 de chance, né? Vou mostrar o seguinte, que com essa ideia de probabilidade de empreender, eu não consigo analisar, posso, mesmo encontrando uma pessoa, isso não me diz, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas eu consigo perceber que quanto mais pessoas eu encontro, maiores são as chances de eu me infectar, né? E essa é a conclusão que eu chego após resolver esse problema. E aí a gente pensa, poxa, mas uma taxa de infecção de 2 pessoas em cada 1.000, será que é muito ou pouco? Então, só para a gente, né, ter ideia, isso é basicamente a mesma taxa de infecção de Valença, né? Então, isso é bastante, isso tomando em consideração que os dados de Valença são os dados, vamos dizer que são os reais, eu não sei se esses dados são reais, entendeu? Então, eu trouxe aqui alguns problemas, eu vou deixar, eu não vou resolver, né, por conta da hora, eu vou deixar vocês falarem um pouco, perguntarem e tal, mas são problemas que quem quiser resolver depois está me mandando por e-mail, entendeu? Eu vou aqui, para quem for resolver depois, eu vou só deixar a resposta, a probabilidade aqui. Ah, tá bom. O pessoal está pedindo, né? A probabilidade de vir a óbito em Resende seria 98 num total de 2.724 casos que eu tenho. Que isso, dividindo, né, daria aproximadamente 3,59%. Né? O percentual de pessoas testadas é essa soma aqui, ó, dividido pela população de Resende, né? Aí eu vou pegar essa soma ali que vai dar 2.724 pessoas que dizem que foram testadas, né? Pelo total da população, aí eu vou ter o percentual de pessoas testadas. Isso aqui dá isso aqui, ó. 0,2% de pessoas testadas em Resende, né? Esse aqui já é de Valença. O percentual de pessoas testadas em Valença está aqui embaixo, ó. Essa soma aqui. Essa soma é 750 pessoas num universo de 76 mil habitantes, que é o que está informado também na planilha do coronavírus do governo. Isso daqui daria um percentual de 0,98.
menos da metade de Resende foi testado do que em relação a Resende, né? Então, não tem nem 1% testado em Valença. A probabilidade de um habitante estar infectado e ativo vai ser esse totalzinho aqui, ó, de pessoas internadas em isolamento, apesar que o internado não contaria, né? Mas mais ou menos aí 130 sobre o total da população. Isso são porcentagens, são probabilidades, são alguns exercícios que eu tinha deixado para a gente fazer junto, mas o tempo já se adiantou, pelo tanto que eu caí, né? Aqui eu deixo uma frase final, né? Eu boto aqui alguma das minhas referências, o site de onde eu tirei essas informações, o professor, um agradecimento especial ao professor Carlos Matias, da Matemática Humanista, que tem um canal, né, que muitas das coisas eu acabei aprendendo com ele, né, e o Biratã D'Ambrosio também, e é isso, gente. Assim, eu vou deixar agora para que vocês façam as perguntas e tal, né, que eu puder responder, que eu souber. Ricardo, me escuta? Opa, perfeitamente. Ricardo, eu quero parabenizá-lo pela sua palestra, pela sua aula-palestra, né, trazendo para nós os resultados da sua pesquisa, que mostram partes de informações importantes do levantamento que você fez de regiões aqui do Sul Fluminense, né, e isso me fez lembrar uma coisa, assim, muito importante, lá no começo, né, quando ainda era uma epidemia e depois evoluiu para uma pandemia, né, ali havia muitas confusões de dados, de informações, né, havia uma contraposição entre dados do Ministério da Saúde com os veículos de comunicação no nosso país, né, e aí, de repente, para tentar solucionar essa confusão de dados e informações, surgiu, né, um consórcio entre as redes de telecomunicação no Brasil, né, aí liderada pela Globo, pelo Estado de São Paulo, né, o Jornal Estadão de São Paulo, enfim, outros veículos de comunicação, e aí começou-se a falar das redes móveis, né? Aí surge essa concepção para que a gente comece a olhar para o dado de uma maneira mais fiel, mais fidedigna, né? Então, eu só queria chamar a atenção mesmo da importância da matemática, da importância da estatística, do dado, dessas fontes, né, que trazem para nós essa ideia mais esclarecedora, né, e mais fidedigna para a gente começar, então, a olhar para essa situação não como uma brincadeira extremamente grave, sério, que precisa ser tomado cuidado e ter muita atenção, né? Bom, então, está para fazer esse comentário e te parabenizar pela sua fala. Bom, então a gente abre. Tem aí um áudio aberto. Você vai acabar com o carregador. Toma, segura assim. Sai e fecha a porta. Bom, acho que dá para continuar. Bom, então a gente abre um espaço, pessoal, para vocês fazerem questões, provocações, comentários aí para o Ricardo sobre o que ele disse, dessas informações tão importantes, me impressionou sua habilidade com gráficos, com as canetas, com os cálculos, enfim, te parabenizo, então. Quem quiser, pode colocar no chat, pode colocar aqui no microfone. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. E assim, Cláudio, eu acho que isso que você colocou é muito importante, porque a gente, às vezes eu faço até isso que eu tenho feito, e as pessoas falam, cara, mas esses gráficos, esses dados não são confiáveis, né? Então, realmente, a gente vive uma época de que, né, então, vou confiar em quê? Né? Eu não sou capaz de produzir esses gráficos, esses dados. Então, a gente tem que confiar em alguém para a gente, pelo menos, produzir algum conhecimento. Se são confiáveis ou não, eles são suficientes para me mostrar que a epidemia ela continua aí, e ela continua muito perigosa, e as pessoas, pelo jeito, desistiram de fazer o isolamento, de manter a quarentena. Até muitos nunca puderam, né, tem esse lado também, né, mas a gente vê pessoas que podem e que, às vezes, né, nada é confiável, então vou fazer a coisa do meu jeito. Então, acho que a matemática, assim, outras ciências também, elas são fundamentais para que a gente possa, além de estar recebendo dados, recebendo gráficos, recebendo as coisas,
está fazendo análise, entendendo além do senso comum, para que a gente possa, às vezes, né, como eu tive essa oportunidade aqui, estar passando para outras pessoas que a gente conhecer, né, o que a gente conseguir analisar, o que a gente conseguir, às vezes, captar, que não vai estar ali dado na informação, nem no dado verdadeiro, às vezes, nem no dado muito menos na fake news. Então, é mais nesse sentido a gente provocar reflexões mesmo sobre as informações que a gente recebe, né? E mostrar também que a matemática é uma coisa para qualquer um, que a gente pode estar fazendo pequenos cálculos para estar analisando isso, estar tirando conclusões que sejam suas, que não seja alguém que te falou, a gente tem 5% de óbitos, né? Mas, pô, me mostra aí. Tá, eu te mostro. A gente está tendo uma queda, igual está se dizendo que o estado do Rio está em queda. Me mostra essa queda. Eu não vejo essa queda. Não tem um dado, mesmo real ou não, eu não estou questionando se o dado é verdadeiro, mas não tem um dado que mostre isso. Só os gráficos que o governo coloca tudo colorido, eu não sei por que ele deixou de ser laranja e virou amarelo. Então, além de olhar aquele gráfico, eu tenho que às vezes tentar buscar, entender se realmente aquilo faz sentido, né? Acho que nesse momento em que a fake news reina, né, a gente tem que tentar exercitar isso aí, né? Com certeza. E os conhecimentos da matemática nos proporcionam, né, a quebra dessas informações que são falsas, né? Nós temos essa possibilidade de conseguir contestar essa informação que muitas vezes, né, nos é passada de uma maneira equivocada. Então, é muito importante mesmo isso que você nos trouxe para a gente poder conversar. Bom, e aí, pessoal? Vamos lá fazer algumas perguntas, comentários, que vocês têm a complementar aí. Pode abrir o microfone, pode pôr no chat que eu leio, o que vocês se sentirem mais à vontade. Pode criticar também, tá? Eu costumo falar para meus alunos assim, questionem seus professores. Alguns costumam falar mentiras. Eu posso estar mentindo. Então, faça a conta aí também para ver se está certo. Será que o raciocínio foi conduzido corretamente? Então, a gente tem que estar também, às vezes, questionando essas coisas, né? Ou será que, se tiver alguma coisa que você, às vezes, não concorde, e a matemática, ela tem muito disso, né? Ao contrário de outras ciências, que o debate é muito usado, né? A matemática, não. A matemática, às vezes, você coloca aquilo e aquilo ali é a verdade, negativo, né? A matemática também é contestada, e a gente precisa, às vezes, debater também matemática, né? Com certeza. O Ricardo, alguém falou aqui? Peraí. Acho que foi impressão minha. Bom, Ricardo, para tentar quebrar o gelo, então, vamos ver. Vou usar, tá? O meu irmão está aqui assistindo, que ele é matemático também, e ele colocou lá no chat que quando você comentou a questão da probabilidade das portas, né? Ele até indicou um link. Vamos ver se ele quer falar alguma coisa para a gente. Kleber, aparece aí. Olá, pessoal, tudo bom? Então, como ele costuma me colocar em saia justa, né? Mais uma. Deixa eu só acender a luz aqui. Mais uma oportunidade para ele fazer isso. Fica o agradecimento, né? Foi uma palestra muito bacana, porque aguça o nosso senso crítico, né? Nem toda informação que a gente recebe, a gente tem que acreditar. Então, cabe a gente analisar as informações e perceber se essas informações fazem sentido com o nosso contexto, né? Como o Clauber falou, eu sugeri aqui a resolução desse problema que você falou, né? Da porta da esperança. É um problema simples, na verdade. Ele fala assim, não sei se alguém já viu esse programa do Silvio Santos, né? Tem 3 portas, onde uma delas só é a premiada. E aí,
num determinado momento dessa premiação, dessa brincadeira, né? Ele faz uma pergunta para o participante. Ele exclui uma porta e fala, ó, essa porta excluída é a errada. E agora, você vai querer trocar ou não? E aí fica um questionamento, né, bem matemático e estatístico. Será que compensa eu trocar? Será que não? Né? A gente sabe que nada garante que você vai ganhar, mas probabilisticamente, né, compensa sempre mais a gente fazer a troca. Isso porque a gente tem que analisar o espaço amostral, né, as combinações que dá para ser feitas. Eu coloquei aqui o link, que faz uma explicação com uma imagenzinha, né? Então, ele fala assim, se esse jogador começa escolhendo a porta certa, se ele fizer a troca, ele perde. Se ele não fizer a troca, ele ganha. Então, é uma possibilidade dele fazer a troca e ganhar, né? Desculpa, dele não fazer a troca e ganhar. Nesse caso, se ele fizer a troca, ele perde. Num outro contexto, né, se ele escolhe a porta errada, aí sim, né, é claro que ele não sabe que é a porta errada, mas se ele fizer a troca, ele ganha. Então, o espaço amostral de trocas de porta são maiores, né? Então, a probabilidade de você ganhar trocando as portas é maior, né? Acho que fica melhor explicado olhando a imagenzinha aqui no link. Se vocês tiverem oportunidade, é uma ótima oportunidade. Eu vou olhar sim. Eu tive acesso a no mestrado, eu vi esse problema, a gente estudou, só que aí ontem, montando a apresentação, depois a coisa fica na sua cabeça rodando, né? Você está montando a apresentação, fica ali. Caramba, esse problema aí é um clássico, né? O problema é clássico da matemática, e é legal para a galera, né, ver um desafio, né? Só que aí eu não conseguia lembrar da solução. Aí eu fui dormir com aquela coisa martelando na cabeça e hoje eu não tive tempo e tal, mas é isso mesmo que ele está falando aí. E eu não lembrava que tinha que considerar o fato dele ter, então, escolhido a porta certa ou dele ter escolhido a porta errada, né, na primeira escolha. Isso, e tem que considerar que o apresentador, ele exclui uma porta, né, então ele está te garantindo, né, está aumentando as suas probabilidades, a sua chance de ganho. E também beleza. Sugestão, e aí você pode até fazer uma parceria aí com o Clauber, se for possível, né? Tem uns gráficos da Nexo, e ele faz uma análise de vários gráficos de acordo com algum viés. Então, por exemplo, como que eu posso contar uma história a partir do gráfico que eu crio? E como que eu posso contornar minha história também fazendo a mesma análise de dados, mostrando de uma outra maneira, né? Acho que foi um pouquinho do que você comentou também, né? Quando você aumentou Aumenta o gráfico. E aí você aumenta o intervalo, e aí parece que a curva está mais suave, mas, na verdade, se você achatar, a curva vai ficar mais acentuada. Exatamente. Várias histórias que você conta de acordo com a imagem, né? Bem bacana isso também. Anotei aqui. Obrigado. Valeu. E parabéns pela semana, a organização está impecável. Continuem assim, pessoal. Obrigado, Cléber, pela contribuição. Tá vendo só? Saia justa boa, né? Bom, a gente vai se encaminhando para o fim. Alguém gostaria de fazer um comentário final para encerrar? Uma pergunta para o Ricardo, antes de a gente fazer o encerramento? Ninguém? Bom, Ricardo, então a gente encerra por aqui, tudo bem? Ricardo, eu quero agradecer mais uma vez a sua aula, a sua palestra, trazendo informações cruciais nesse momento que nós estamos vivendo e que deixa cada vez mais claro para todos nós que a fonte mais confiável é a ciência. E a partir dela a gente vai, então, desconstruindo uma série de inverdades que são colocadas para nós, certo? Quer deixar uma fala final, Ricardo? Beleza, Cláudio. Eu queria agradecer, né, cara, a todos que participaram, a todos que botaram no chat aí, seu irmão também, prazer em conhecê-lo, todos que botaram parabéns no chat,
Pô, muito obrigado aí, todo mundo. Parabenizar também a organização da Semana Acadêmica, acho que nos moldes que a gente está tendo aí, está sendo muito bom, muito bem organizado, e assim, deixar o meu e-mail, eu já deixei aí no chat, né, para quem quiser essas planilhas, ou o meu slide também, eu disponibilizo, é só me mandar um e-mail, falar, professor, me manda aí, né, ou está vindo tirar outras dúvidas, que às vezes não quis estar falando aqui, né, eu estou totalmente aí à disposição de vocês, tá? Envio a planilha, todas elas, que às vezes você quer iniciar um trabalho desse tipo aí na sua região, né, eu acho que é para vocês mesmo, tá? Muito obrigado a todo mundo aí, e é isso aí. Valeu, gente. Uma boa tarde para todos. A gente agradece, Ricardo. Vou dar um recadinho final. Não se esqueçam que os certificados, eles vão ser emitidos 60 dias após o término deste evento. E uma informação importante, perguntaram no chat se tem lista de presença. Quando você entra na plataforma e clica para entrar na sua atividade escolhida, você automaticamente está inscrito e automaticamente gerará o certificado, tá bom? Muito obrigado a todos, aproveitem a nossa semana acadêmica. Uma boa tarde.